Boa tarde a todas as pessoas. Inicialmente, eu queria agradecer imensamente ao Wagner pelo convite, por poder integrar, participar desse projeto, que é um projeto tão importante, né, para a construção da ciência no Brasil. Então, é um privilégio estar aqui com todas as pessoas que compõem as mesas e que estão aqui nos assistindo. Então, vamos lá, eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre avaliação clínica na perspectiva luriana. Então, eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e lá trabalho tanto no departamento quanto na pós-graduação, e a minha linha, né, de trabalho, a minha área de pesquisa é na avaliação e na intervenção junto com crianças e adolescentes com trajetórias de desenvolvimento qualitativamente diferentes, seja por alterações de desenvolvimento, alterações genéticas ou lesões cerebrais, e trabalho, né, numa neuropsicologia, histórico-cultural, tendo aí como pilares, né, teóricos, tanto Vygotsky quanto Luria, e o círculo, né, que compõe aí o trabalho desses dois grandes cientistas, dois grandes psicólogos que tanto contribuíram para o trabalho que a gente ainda faz hoje, né, na contemporaneidade. Então, eu acho que Wagner tocou num ponto muito importante, né, que diz respeito à centralidade de uma perspectiva teórica. Às vezes, na neuropsicologia, se tem a ilusão, né, de que a gente pode realizar um trabalho em neuropsicologia a despeito de uma teoria do sujeito, né? Então, dos primeiros aspectos que eu sempre abordo, né, com os meus alunos, sempre abordo com os meus orientandos, é a necessidade que nós temos de uma perspectiva teórica que nos dê, né, ferramentas para construir uma teoria do sujeito, construir um modelo de desenvolvimento e, no caso, né, da neuropsicologia, nos dê uma teoria robusta para a gente pensar organização e funcionamento do sistema nervoso, né? Então, nós temos um autor russo, mas que mora na Austrália, que é o Nikolai Veresov, e ele gosta muito de dizer que uma aplicação prática, né, da psicologia sem uma teoria é como um rabo balançando um cachorro, né? Então, é mais ou menos isso, quer dizer, a gente tem aí uma inversão. Então, isso, né, destaca ou ressalta a importância de um simpósio como esse, que traz, né, para reflexão sobre a psicologia clínica a importância, né, de uma perspectiva teórica subjacente a esse fazer, né, clínico. Então, vamos lá. Eu queria, inicialmente, obviamente, para a gente falar de uma avaliação numa perspectiva luriana, né, de pensar a contribuição da psicologia histórico-cultural e da neuropsicologia histórico-cultural, e a gente separa, mas se a gente vai, né, para o projeto epistemológico da psicologia histórico-cultural, não há essa separação, né? Então, a gente tem um texto muito bom do Aro Tomella, onde ele discute como não é possível pensar uma psicologia histórico-cultural sem a neuropsicologia e vice-versa. Até porque, se a gente está aqui, né, para falar de uma perspectiva materialista, né, é preciso levar em consideração que no nosso funcionamento a gente tem uma base material, né, uma base material num determinado contexto que é o funcionamento cerebral. Então, uma das grandes contribuições da psicologia histórico-cultural foi, né, o esforço de suplantar essa dicotomia entre mente e corpo, né, e falar, né, do cérebro como uma base material. Então, para que a gente parte, para que a gente compreenda esse fazer e as peculiaridades, especificidades dessa avaliação, né, neuropsicológica, é preciso que a gente trabalhe um pouco, né, a perspectiva teórica, para que a gente entenda cada dispositivo que compõe esse processo. E para que a gente entenda também a proposição teórica, é preciso que a gente faça um breve resgate
histórico, que eu tenho certeza que todas as pessoas aqui já conhecem, mas só para a gente relembrar, né? Então, quando a psicologia histórico-cultural ela se apresenta, né? Ela se apresenta como uma terceira via, né? Uma terceira via a uma, digamos assim, polarização dentro da psicologia, né? Entre uma psicologia experimental, né? E uma psicologia humanista, uma psicologia romântica, né? Então, a psicologia naquele momento ela se debatia entre o esforço de atender, né, aos ditames de uma ciência positivista e, portanto, ter um objeto de investigação nitidamente desenhado, uma metodologia de investigação desse objeto, né, previsão e controle. Tá? E aí, do outro lado, né, a gente tinha o esforço de uma psicologia humanista, de uma psicologia, né, aí chamada de romântica, que defendia que se a gente fizesse esse esforço e circunscrevesse, né, o comportamento observável como objeto de investigação da psicologia, nós estaríamos nos afastando, né, daquele que realmente era o seu objeto, que seria a mente humana. Né? Então, a psicologia histórico-cultural ela se apresenta, né, nessa crise muito bem circunscrita aí por Vygotsky, né, de um embate dentro da psicologia entre essas duas vertentes. E na neurologia, nós também tínhamos um embate, né, um embate em relação a como se organizava e como se dava o funcionamento do cérebro. Então, a gente vai ter também uma polarização entre uma perspectiva teórica que defendia, né, que o cérebro era um órgão especializado, com áreas muito específicas, responsáveis por faculdades mentais específicas. Perspectiva localizacionista. Do outro lado, uma perspectiva antilocalizacionista que ia para o extremo oposto e dizia que não era possível estabelecer uma correlação bionívoca entre função e área específica, uma vez que o cérebro era um órgão complexo e que, para muitas habilidades, muitas funções psicológicas, ele funcionaria como um todo e não de forma especializada. Então, é interessante a gente ver que, de saída, de partida, né, se a gente pensa na neuropsicologia como uma área, uma especialidade da psicologia, que trabalha com, né, funções psicológicas superiores, a parte de comportamento, a parte socioemocional e organização e funcionamento do sistema nervoso, é importante a gente relembrar que, de partida, né, quando a psicologia histórico-cultural se posta, a gente tem essa polarização na psicologia entre uma perspectiva experimental e uma perspectiva romântica, humanista, e na neurologia, uma perspectiva localizacionista e uma perspectiva antilocalizacionista. Então, feito esse início, né, esse resgate breve histórico, é também importante a gente retomar qual era a questão central, né, da psicologia, e aqui eu estou botando neuropsicologia e psicologia histórico-cultural, que se apresentava naquele momento como uma terceira via. Descobrir o caminho através do qual processos naturais, como a maturação física, e mecanismos sensoriais se interconectam com processos culturalmente determinados para a produção das funções psicológicas superiores. E aí, Luria, no seu livro A Construção da Mente, né, um livro biográfico, ele fala que naquele momento, com esse objetivo posto, ele e Vygotsky estabelecem, digamos assim, caminhos possíveis para responder a essa questão. Um dos caminhos possíveis era o desenvolvimento ontogenético, o desenvolvimento do sujeito, acompanhar o desenvolvimento da criança. Um segundo caminho era, né, a dissolução das funções psicológicas superiores, do funcionamento das funções psicológicas superiores, diante de uma lesão cerebral. Né? E isso por quê? Né?
Isso porque a gente tem uma premissa de base da psicologia materialista que as funções psicológicas superiores têm um substrato biológico que é baseado na atividade cerebral, mas ele é um sistema aberto, plástico e detentor de uma estrutura que modifica ao longo do tempo, seja o tempo do desenvolvimento, seja o tempo da história. Então, obviamente, né, que se eu pego crianças, né, de idades diferentes e eu dou a elas uma mesma tarefa, né, em função do seu desenvolvimento, elas podem chegar a uma mesma resposta, mas elas vão chegar por caminhos diferentes. E aí a gente está falando, então, de uma atividade cerebral que mobiliza fatores, né, que são distintos em função da etapa de desenvolvimento. E ao longo do tempo também, ao longo da história também. Obviamente, a minha organização e o meu funcionamento cerebral, que não é, né, não sou uma nativa digital, é completamente diferente em termos de organização dos meus filhos que nasceram, né, numa era digital. Então, essa premissa de base, né, do cérebro como base material, suporte biológico material das funções psicológicas superiores e funções psicológicas superiores que são passíveis de estruturas distintas em função do desenvolvimento, em função do momento histórico, em função, né, da dimensão social e cultural. Logo, essa organização e esse funcionamento cerebral vai precisar acompanhar essas alterações. Portanto, a gente está falando aí, né, de funções psicológicas superiores que são plásticas, que são flexíveis, que mudam de estrutura e que, portanto, precisam também de um suporte biológico e de uma atividade cerebral igualmente plástica, igualmente flexível. Então, uma das grandes contribuições, na minha opinião, né, da perspectiva histórico-cultural está na dissolução, né, dos dualismos, dos eixos de tensão que, infelizmente, ainda hoje perpassam o fazer da psicologia. Que são, né, esse dualismo entre interno e externo, entre objetivo e subjetivo, entre mente e cérebro. Né? Então, a perspectiva histórico-cultural é uma perspectiva que parte, né, de uma construção cogenética, né, de uma perspectiva dialética que integra essas dimensões, né, de uma forma cogenética e não, né, numa perspectiva dual, numa perspectiva de separação, né, e sim numa perspectiva dialética de construção. E aí, para que a gente entenda, né, a avaliação neuropsicológica luriana, a gente precisa resgatar alguns construtos-chave da própria psicologia histórico-cultural. O primeiro deles, né, que ainda gera, eu acho que o Wagner colocou muito bem, né? A psicologia histórico-cultural tem ainda essa característica que me fascina, que são as diferentes leituras, os diferentes prismas de olhar a teoria, né? Sem que a gente corra o risco de perder, né, a base dela, ou seja, obviamente, uma teoria ela muda ao longo do tempo, né? Isso faz parte, inclusive, de teorias robustas que se perpetuam no tempo, porque tem dentro dela própria, né, essa possibilidade dessa plasticidade que eu estava falando lá, plasticidade dentro da própria teoria. Mas, obviamente, que isso é preciso ser feito com muito cuidado, porque a gente tem, infelizmente, né, dentro do Brasil, em nome dessa característica, vamos botar entre aspas, inacabada da perspectiva histórico-cultural, isso não autoriza, né, teóricos a romper com alguns pilares que são pilares centrais da teoria. Mas esse primeiro construto, né, ou esse primeiro operador teórico que eu trago aqui, é um que causa, às vezes, uma certa polêmica, mas
é a perspectiva de desenvolvimento, né, que vai falar de uma linha natural e de uma linha cultural de desenvolvimento, né? Então, o que seria essa linha natural? Essa linha natural são processos naturais que são formas inatas de comportamento, né? O fato de ser uma forma filogenética não quer dizer que ela não seja histórica, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se eu penso hoje na organização, na estrutura do cérebro da espécie humana, ele é resultante da atividade dos nossos antepassados no mundo, ele é resultante da história. Mas essa história traz, né, para nós, enquanto sujeitos, né, de uma espécie, enquanto indivíduos de uma espécie, algumas habilidades, né, ou alguns potenciais que são históricos, mas com os quais eu nasço. Por exemplo, a capacidade, né, de aquisição de uma língua. Tá? Isso é fruto do desenvolvimento filogenético da espécie, um desenvolvimento que é histórico e que hoje, né, se eu não tenho nenhuma alteração de desenvolvimento, né, qualquer criança imersa numa cultura vai adquirir a língua, né, na qual ela está imersa. Então, esses processos naturais, né, eles estão lá postos, dispostos para nós no momento do nosso nascimento. Mas eles não são garantia de nada, né? Isso por quê? Porque eu tenho, né, essa linha natural que é de maturação, que é uma linha de desenvolvimento, mas essa linha natural ela vai se desenvolver de forma, né, tangenciando a linha cultural, né? E essa linha cultural ela transforma, né, essas habilidades, essas funções psicológicas inferiores de uma forma que elas passam a funcionar, né, de uma maneira qualitativamente diferente, tá? Agora, uma coisa importante, a neuropsicologia, né, enquanto via para estudo da emergência das funções psicológicas superiores, é importante porque uma lesão cerebral nos coloca diante de grandes desafios para entender, né, essa cogênese entre o natural e o cultural. Então, por exemplo, nós, dentro da psicologia histórico-cultural, debatemos muito, né, a questão da relação fala, né, pensamento, tá? E no nosso desenvolvimento, nós, né, enquanto funcionamento, se a gente para pensar em nós, não é possível, né, que você tenha uma dissolução, né, entre pensamento e fala, tá? Mas, mediante uma lesão cerebral, isso ocorre. Se eu tenho um quadro de afasia, seja uma afasia semântica, seja uma afasia motora, né? O que eu vou ter é uma cisão entre pensamento e fala, né? O que, de certa forma, nos permite, né, retomar esse desenvolvimento entre linha natural e linha cultural. Obviamente que não é que nós voltamos ao funcionamento de um bebê, obviamente que não, mas eu posso ter essa dissolução em quadros, né, de lesão cerebral. Tá? Então, retomar essa questão da linha de desenvolvimento natural e cultural para dentro do processo de avaliação neuropsicológica é de essencial importância. Um outro aspecto importante, e aqui, né, eu estou circunscrevendo mais ao domínio da neuropsicologia infantil, né, puxando aqui para o meu lado, que é o domínio onde eu trabalho, o desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento vigotskiano, e que, né, não é um desenvolvimento, quando a gente fala desenvolvimento, a gente não está falando só da infância, né? A emergência das funções psicológicas superiores, a emergência da novidade, né? Ela é algo que perpassa o desenvolvimento, né? O nosso desenvolvimento a vida inteira. Tá? Essa é uma outra grande contribuição da psicologia histórico-cultural, quando, por exemplo, a gente compara
com a epistemologia genética piagetiana, né? Wagner, em algum momento, até citou Piaget, Vygotsky leu Piaget, acho que ele estava falando de alguma coisa nessa direção. Então, e dentro da educação, né, esse diálogo, que não sei se dá para a gente falar diálogo, mas esse espaço, né, pensado foi muito, vamos chamar de moda, né, num determinado momento, Piaget e Vygotsky, né, numa soma entre duas perspectivas bastante perigosa, né, como se fosse possível dizer assim, eu pego aqui a dimensão de um, eu pego a dimensão de outro, e junto, quando a gente fala, né, de teorias de sujeito muito distintas. Então, o conceito de desenvolvimento vygotskiano, né, ele tem alguns elementos que são muito importantes, né, durante o processo de avaliação, quando a gente fala, né, de um processo de avaliação neuropsicológica. Tá? Primeiro, a ideia de que a gente está falando de um processo dialético, né, um processo que se caracteriza por uma periodicidade, né, por uma desproporção no desenvolvimento das diferentes funções. Então, isso tem a ver, inclusive, né, sem aqui pensar, né, numa questão de causa e efeito, mas pensando numa perspectiva dialética, né, ou seja, o desenvolvimento tendo o cérebro como sua base material, né, ele constrói e é construído também pela maturação biológica, né, também pela maturação cerebral, também pelas etapas de sinaptogênese, tá? Então, isso, né, leva a essa teia, né, complexa no desenvolvimento aí de diferentes funções e na transformação qualitativa de umas formas em outras, né, através de um processo que é evolutivo e involutivo simultaneamente. Então, o desenvolvimento é marcado por evolução e involução. Então, por exemplo, para que uma criança possa caminhar, é preciso que o engatinhar evolua. O que não quer dizer desaparecer. Uma criança pode engatinhar, a gente pode engatinhar. E isso, inclusive, é extremamente importante quando a gente vai pensar uma intervenção, uma vez que a gente vai precisar criar rotas alternativas, né, de desenvolvimento, rotas alternativas de execução de determinadas atividades. Desculpem, eu estou saindo aqui de uma gripe. Outro aspecto que é importante a gente retomar é a lei genética, né, do desenvolvimento cultural. Lei genética aqui, não genética de biológica, mas genética de gênese, né? E aquela a perspectiva de que toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas vezes, né? Primeiro no plano social, né? Como uma relação interpsicológica, né? E depois no plano psicológico, no plano interno, né? Como algo intrapsicológico, né? Então, no princípio, como uma categoria interpsíquica, para depois, através da internalização na criança, como uma categoria intrapsíquica. Isso é extremamente importante no processo avaliativo, isso é extremamente importante no processo interventivo, né? Isso vai estar na base de alguns elementos específicos, né? Do modelo de avaliação que a gente vai ver lá na frente, tá? Outra perspectiva importante é a defeitologia. Então, a ideia de que, nesse processo de desenvolvimento cultural da criança, a cultura é o grande ator, né? Ou seja, se eu estou falando de uma criança que tem uma lesão cerebral, a lesão cerebral não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. O ponto de chegada é dado, né, pela imersão dessa criança na cultura. É essa cultura que vai criar, né, vias colaterais, que vai ofertar um conjunto de possibilidades para o desenvolvimento dessa criança que tem as suas trajetórias qualitativamente distintas daquilo que é considerado, né, vamos botar também entre aspas, típico, tá? Então, Vygotsky sempre diz que se uma criança não consegue alcançar algo por meios diretos, a gente precisa desenvolver
laterais, né, que sejam a base da compensação. Tá? Isso está diretamente relacionado à noção de plasticidade e à noção de compensação, né? Então, essa ideia de que uma criança deficiente representa um tipo de desenvolvimento que é qualitativamente diferente, isso é muito importante, tá? Então, essa é uma perspectiva da defectologia vigotskiana, que ainda hoje a gente luta por ela, né? Olhar para uma criança que tem alguma alteração de desenvolvimento como uma criança que difere, né, das demais crianças numa perspectiva qualitativa e não quantitativa, né? E a ideia que o nosso lugar, enquanto psicólogas, enquanto pedagogas, né, é criar rotas alternativas de desenvolvimento e aprendizagem que transformem o negativo da deficiência no positivo da compensação. Tá? Esse conjunto de operadores teóricos, eles são centrais para que a gente entenda, né, de partida o processo de avaliação, mas tem outros que são igualmente importantes. Tá? O primeiro deles é a estrutura sistêmica da tarefa. Né? Então, Vygotsky dizia assim, o mesmo problema, se resolvido por diferentes meios, terá uma estrutura diferente. Então, vamos pegar novamente, né, o exemplo da matemática, né? O exemplo da matemática como uma atividade cultural. Né? Então, eu posso pegar crianças com diferentes idades e dar para elas um mesmo problema. Né? Ah, você tem R$ 4, a sua mãe lhe dá mais R$ 2, com quantos reais você fica? Eu posso ter uma criança que vai resolver, né, esse problema usando os dedinhos. Eu posso ter uma criança um pouco mais velha que vai fazer uma conta ou desenhar tracinhos. Tem uma criança que vai recorrer a um fato numérico e as 3 crianças chegam ao mesmo resultado. Esse é um operador teórico extremamente importante, porque o que está aqui posto é que o importante não está no ponto de partida e no ponto de chegada. Parafraseando aqui Guimarães Rosa, ele acontece para a gente, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Tá? Ou seja, num processo avaliativo, muito mais do que a resposta, eu tenho que estar, né, observando, investigando o processo. Tá? E na avaliação neuropsicológica, investigando e partindo, né, da perspectiva teórica de que se eu tenho uma estrutura distinta de execução da tarefa, eu tenho um sistema funcional cerebral que sustenta essa atividade igualmente distintos. Então, uma criança que usa os dedinhos ativa áreas cerebrais que são distintas daquelas ativadas quando eu faço o cálculo recorrendo a fatos numéricos, à memória, ou quando eu desenho, né, tracinhos no meu papel. Então, se eu parto do pressuposto de que o cérebro, né, é o suporte biológico material da atividade das funções psicológicas superiores, se essas atividades podem ser resolvidas por caminhos distintos, eu vou ter, né, sistemas funcionais cerebrais distintos funcionando como base dessas atividades. Tá? Por que isso é tão importante? Porque aqui está uma das maiores diferenças entre a avaliação neurológica cognitiva, hegemônica no Brasil, e que tem no processamento da informação, né, a sua teoria de base, e o modelo de avaliação luriana. Por quê? Porque, na maioria das vezes, os testes neuropsicológicos, eles se debruçam, né? A avaliação, ela se foca muito mais no resultado. Então, eu aplico aquele teste que, né,
avalia, nessa perspectiva, uma função. Então, digamos, eu aplico um teste para avaliar atenção. Eu vou lá, eu corrijo aquele teste e, a partir do resultado, eu digo se aquela criança está à média, abaixo da média, acima da média, em relação a vários aspectos, tá? Mas eu vou dar um exemplo de como, para a perspectiva histórico-cultural, não dá para trabalhar dessa maneira, né? E não dá para trabalhar dessa maneira por quê? Porque eu tenho que me debruçar sobre a atividade e não sobre o resultado. Então, eu vou pegar um exemplo real, né, do nosso grupo de pesquisa. Uma das direções de pesquisa que a gente trabalha é a oncologia pediátrica, e na oncologia pediátrica com 2 quadros clínicos: os tumores cerebrais de fossa posterior e as crianças com leucemia, tá? Ou seja, o chamado câncer, né, a neoplasia do sangue, tá? Pensem que essas 2 crianças, não vou entrar em detalhes técnicos, né? Mas esses 2 grupos de criança são submetidos a tratamentos distintos. Uma, neurocirurgia, quimioterapia, radioterapia, a outra, quimioterapia. Tá? O que eu tenho, né, como principal sintoma, consequência, né, das crianças que são submetidas à radioterapia? Destruição de substância branca, lentificação, né, da atividade das funções mentais superiores. O que eu tenho de principal alteração, né, na leucemia por conta do tipo de quimioterapia? Alteração nas chamadas funções executivas, alterações atencionais, tá? Aí eu pego, vamos pegar aqui um exemplo, uma criança ou um conjunto de crianças com leucemia, um conjunto de crianças que fizeram radioterapia e dou o mesmo teste para elas, um teste de atenção concentrada, um teste baseado no paradigma do cancelamento. O que é isso? Pensem que eu tenho aqui uma folha, eu tenho no alto da folha um estímulo, que pode ser uma estrela, e na folha eu tenho várias linhas. Nessas linhas eu tenho quadrado, círculo, estrela, né, vários outros estímulos. E a tarefa da criança é, num tempo determinado, seguir aquelas linhas e ir cancelando, né, aquele estímulo igual o que está no alto da página. Eu dou a essas crianças 2 minutos. Quando chego ao final, corrijo os testes, que são corrigidos como número de acertos subtraído do número de erros e número de omissões, ou seja, aqueles estímulos que a criança devia ter marcado e não marcou. E eu chego ao final, as crianças, a média do grupo de crianças com tumor submetidos à radioterapia é 5, o de leucemia é 5, eu vou lá para a classificação e eu tenho ambos os grupos abaixo da média. Isso não me ajudou em absolutamente nada. Eu preciso me debruçar sobre o processo. Quando eu olho o processo, eu vejo, primeira coisa, as crianças com leucemia marcaram muito mais estímulos do que as crianças com tumor que foram submetidas à radioterapia. Eu olho para as crianças com leucemia, elas têm erros e elas têm omissões. As crianças submetidas à radioterapia, não. Mas o número de estímulos marcados pela criança submetida à radioterapia é muito menor do que o das crianças com leucemia. Mas o resultado final não difere. Por quê? Se as crianças com leucemia marcaram 20 estímulos, mas erraram muito, omitiram muito, do acerto eu vou ter que diminuir, né, essa quantidade. E as crianças com radioterapia não erraram, não omitiram, mas fizeram um pouco, porque elas são lentas. Então, vejam que essas crianças submetidas à radioterapia, elas não têm alterações atencionais. Elas têm uma lentificação. E por quê? Porque o fator velocidade faz parte do sistema funcional necessário para resolver aquela tarefa. Então, eu preciso olhar para um teste não como um objeto, um instrumento que avalia uma função, mas como um instrumento que coloca a criança diante de uma tarefa para a qual
Muitas habilidades são requisitadas e o trabalho da avaliação neuropsicológica é identificar qual é o fator, qual é o ponto do sistema funcional que está comprometido, tá? Então, a análise estrutural sistêmica do desempenho da tarefa permite entender como é que uma tarefa é resolvida, mas também, né, o que pode levar à interrupção desse desempenho, tá? O princípio da extracorticalidade das funções psicológicas superiores, a gente já falou, né? Ou seja, as funções psicológicas superiores não são produto da biologia e nem puramente, né, do desenvolvimento histórico da filogênese, mas, né, o próprio mecanismo subjacente a essas funções psicológicas é uma cópia do social, como a gente viu na lei genética, né, do desenvolvimento, tá? Então, toda função específica nunca está ligada à atividade de um centro só, né? Mas vai ser sempre produto de uma atividade integrativa de áreas diferenciadas, conectadas umas às outras, que constitui, portanto, o que a gente chama de sistema funcional. E essa organização funcional do cérebro, ela é dinâmica, ela muda de acordo com o desenvolvimento, né? Desenvolvimento esse que, por sua vez, está diretamente relacionado às atividades externas desta pessoa. Portanto, né, o estudo do ambiente de desenvolvimento é uma parte essencial da neuropsicologia histórico-cultural, tá? E aí, entrando na neuropsicologia propriamente dita, tá? Lúria, que sempre, né? É muito triste a gente ver que a teoria luriana ela está presente nos principais manuais de neurociências no Brasil e no mundo, né? Mas é como se a teoria luriana fosse uma teoria neurológica, como se Lúria não tivesse, né, uma teoria psicológica de base. É muito interessante porque os livros de Lúria chegam no Brasil antes dos livros de Vygotsky. E eles chegam para os neurologistas, para os neurofisiologistas, e não para os psicólogos e psicólogas, tá? Então, se a gente volta, né, aquele embate entre localizacionismo, né, e antilocalizacionismo, a neuropsicologia histórico-cultural também se apresenta como uma terceira via. Também se apresenta, né, como uma perspectiva teórica que vai dizer nenhuma coisa, nenhuma outra, uma coisa e outra, tá? Porque Lúria vai dizer, olha, existe especialização cerebral, sim, tá? Mas, ao mesmo tempo, há uma plasticidade, há uma dinâmica em termos do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que, portanto, vai levar, né, à constituição de sistemas funcionais distintos em função da fase do desenvolvimento, em função da imersão histórica, social e cultural do sujeito. Tá? Então, Lúria, de certa forma, propõe, né, uma resolução para esse impasse, dizendo que as funções mentais superiores não são realizadas por órgãos especializados, como a perspectiva localizacionista dizia, mas através da coordenação de diferentes ações. Então, não é o cérebro como um todo, é um sistema constituído por fatores. Esses fatores são especializados. Mas um fator sozinho não possibilita a resolução de uma tarefa. Uma tarefa envolve e mobiliza um conjunto de fatores específicos. E essa mobilização, ela não é universal. Essa mobilização, essa constituição desse sistema funcional vai variar ao longo do desenvolvimento ontogenético, vai variar ao longo do desenvolvimento sociogenético, né, filogenético, tá? Então, com isso, Lúria propõe a revisão radical dos conceitos de função, de localização e de sintoma, propondo a ideia de sistemas funcionais. Então, se a gente pensa, né, sistemas funcionais, ou seja, que uma determinada atividade não pode ser realizada apenas, né, com uma função, eu preciso ter
fatores que constituem esses sistemas funcionais, né? Isso implica que eu não tenho uma localização exata, e isso implica que o sintoma por si só não me responde, né, aquela pergunta de base da neuropsicologia cognitiva nos seus primórdios, que é, né, a correlação anátomo-função, tá? Então, desculpem, Lúria vai dizer que é possível a gente falar, né, que o funcionamento psicológico inferior primário é um funcionamento unimodal. Então, se a gente pensar, né, na percepção visual, por exemplo, de um bebê e de um adulto, essa projeção primária, né, de um objeto, quando eu observo um objeto, que vai, né, ser projetado na área 17, né, posterior, área da visão, ela é igual para todo mundo. Mas a percepção não é só isso. Quando, né, você tem lá o tangenciamento da linha natural e da linha cultural, quando você tem, através da mediação, a internalização de uma língua, né, no momento em que você percebe visualmente qualquer objeto, você constrói, né, um sentido para ele. Você atribui a ele um significado, ainda que seja o de eu não sei o que é isso. Tá? Mas essa atividade, que é uma função psicológica superior, ela é heteromodal, né? Essa percepção, né, dessa superior envolve linguagem, envolve memória, envolve a percepção visual na projeção primária, mas ela é um sistema, ela não é uma área específica, tá? Então, a localização desses processos superiores não é estática, né? Vai havendo um deslocamento ao longo do desenvolvimento, né? Ao longo da ontogênese, tá? O sintoma não vai apontar com precisão a localização da lesão, então eu posso ter dois pacientes, né? Para os quais eu pergunto, por exemplo, o que é um objeto, nenhum dos dois me responde, mas se eu boto esse objeto na mão deles, se eu tenho uma pessoa que tem um quadro de agnosia visual, ou seja, a incapacidade de reconhecimento através da visão, ela pode tocar e dizer, isso é uma chave. Mas se eu tenho uma pessoa que tem uma alteração de memória, não vai fazer diferença se ele está vendo ou se ele está tocando. Então, aqui Lúria disse, olha, não é um sintoma que vai me dizer. Eu posso ter o mesmo sintoma e fatores do sistema funcional comprometidos que são diferentes. Então, aqui, né, um pouco desses fatores, meu tempo já está terminando aqui, mas eu vou dar uma acelerada. Então, eu tenho aqui alguns fatores que são, então, essas habilidades mais específicas que vão ser mobilizadas e vão compor os diferentes sistemas funcionais em razão da tarefa, né, na qual a pessoa está imersa. Então, programação e controle, organização sequencial de movimentos, a consciência fonológica, análise e síntese sinestésica, a retenção, né, audioverbal, visual, a percepção analítica, a percepção global, o tônus cortical. Tá? Então, esses aqui são alguns fatores que, em diferentes composições, né, formam aí sistemas funcionais distintos em resposta a tarefas específicas. Tá? E que características tem esse sistema funcional? Diante da presença de uma tarefa constante, mecanismos diferentes podem ser acessados, levando ao mesmo resultado. Vejam como é interessante, como aqui dialoga com a estrutura sistêmica da tarefa vigotskiana, né? A composição complexa do sistema funcional vai ter sempre impulsos aferentes e eferentes, ou seja, estímulos chegam e respostas saem, e o sistema funcional não tem uma localização cortical exata, que é isso que a gente vem aqui debatendo, tá? Lúria propõe, então, que o cérebro humano está organizado a partir de 3 unidades, né? As unidades funcionais. A primeira relacionada a tônus e vigília, né? Muito mais
a consciência, né? A vigília ao estar disperso, desperto. A segunda unidade de recepção e processamento e armazenamento das informações. E a terceira, né? A regulação e a manutenção da ação. Então, diante de tudo isso, né? Quais são as especificidades do método de diagnóstico neuropsicológico de Luria? Primeiro, né? Partir do postulado da estrutura sistêmica das funções psicológicas superiores, o que implica considerar sempre o sistema funcional, que é a base material dessa estrutura, né? Cada função psicológica superior é composta de vários elos, vários fatores, e cada um deles contribui de forma específica dentro do sistema, tá? Quando há um distúrbio, quando há uma alteração em algum desses fatores, o sistema todo sofre, e aí, né, o processo de diagnóstico deve permitir a identificação de qual é o fator primário, né, que está comprometido, tá? Qual é o fator primário que está interferindo no funcionamento daquele sistema como um todo, tá? Então, dentro da neuropsicologia, a ideia de raciocínio clínico é muito importante, né? E Luria dizia que o ponto de partida não é o problema mal formulado, mas um complexo desconhecido de problemas. O investigador clínico começa pela observação cuidadosa do sujeito. Não tem o direito de ignorar dado nenhum, até mesmo os que, à primeira vista, podem parecer insignificantes. Lá na frente, eles podem ser essenciais. Num determinado momento, surge a vaga silhueta de possíveis fatores importantes. E o clínico formula uma primeira hipótese. Mas ainda é cedo para ele dizer se os fatos que ele escolheu são importantes ou estranhos no caso. Então, o raciocínio clínico envolve uma anamnese, né? Uma avaliação inicial e a seleção de tarefas. E aí, né, a partir da aplicação dessas tarefas, eu vou analisar o tipo de erro que a criança produz, eu vou mapear qual é o sistema funcional inerente à execução daquela tarefa, eu vou investigar os tipos de ajuda que eu posso dar de forma que essa criança resolva aquele problema e, dessa forma, eu posso estabelecer quais são os déficits primários, ou seja, quais são aqueles fatores que estão comprometidos e, com base nisso, fazer as recomendações clínicas. Mas aí existem dois manejos importantes para isso. A variação sistêmica da atividade. Bem, se eu avalio uma tarefa e se eu tenho que identificar um fator, que é o fator comprometido, eu tenho que realizar, né, aquela mesma atividade, mas dando pistas, né, de forma que eu consiga identificar qual é o fator que está comprometido, né? E a zona de desenvolvimento proximal, que é quais são, né, os mediadores, quais são os tipos de ajuda que eu posso dar de forma a contribuir, né, com a execução dessa tarefa. Então, eu vou muito rapidamente mostrar um estudo de caso, tá? Vou passar aqui. Falar de uma criança, eu já apresentei esse estudo de caso, mas falar de uma criança com epilepsia, com graves dificuldades escolares em matemática, tá? E aí, ó, a dificuldade que ele mais apresentava era a dificuldade na armação de uma conta, né? E aí, diante disso, né, diante dessa primeira observação, a gente se pergunta, qual é o sistema funcional envolvido nessa atividade? O que é preciso para armar e efetuar uma conta? Essas dificuldades são dificuldades escolares ou dificuldades neuropsicológicas? Essa criança não sabe o que é sistema de valor do lugar, não sabe o que é centena, dezena, unidade, não sabe qual é o procedimento, né, para organizar uma conta, ou ela tem alguma alteração, né, em algum fator neuropsicológico que compromete a execução dessa tarefa. Então, a gente vai para os testes, né? E a gente começa a ver
né? Lá indo naquela direção do que Lúria dizia que a avaliação neuropsicológica se parece com algo meio que de um detetive, né? Então, a gente vai ver que a criança, né, parece ter algumas alterações de visoespacialidade. Aí fica a questão: é visoespacialidade ou ou é o conhecimento matemático? Vamos fazer a variação sistêmica da tarefa. Como é que eu faço a variação sistêmica? Eu dou tarefas só de visoespacialidade e eu tiro a visoespacialidade das tarefas matemáticas. Então, o que a gente vai ver? Que ele apresentava dificuldades na execução das tarefas de visoespacialidade, né? E quando a gente dava tarefas da matemática sem aviso espacialidade, ele conseguia resolver. Então, só para eu ir aqui para o final, porque eu tenho só 5 minutos, né? O que acontecia? Então, quando eu pedia ele para armar a conta, ele fechava os olhinhos, ele armava a conta, fechava os olhos e respondia, né? E aí vem a tarefa, né, de intervenção durante o processo avaliativo. E aí eu perguntei para ele, por que você fechou os olhos? Né? Ele disse assim, eu fechei os olhos porque se eu olhar, eu erro. E eu perguntei, como é que você fez? Ele disse, eu somei 47 com 1, fez 48, com 2, 50, com 50, 100, somei 100 a 300, deu 400. Aqui ele já me dá uma pista, né, de que ele sabe o que é centena, o que é dezena, o que é unidade. Né? E ele me dá uma pista de que a dificuldade dele era de visoespacialidade. E aí, então, a gente vai e tenta, né, usar um auxílio, tenta usar o mediador da cultura, que é a cor, tá? Para tanto nos auxiliar no processo de diagnóstico, quanto já dar uma pista do processo de intervenção. Então, eu negociei com ele, eu perguntei aqui para ele, ó, tem números em vermelho, azul e verde. Você sabe por quê? Ele fez, sei, ó. Os vermelhos são centenas, os azuis são dezenas, os verdes são unidade. Eu disse, então tá aqui, canetinhas coloridas para você montar a conta. E ele vai e monta corretamente, porque a cor passa a ser uma prótese cultural, né? E ele me diz, portanto, que a dificuldade dele é de visoespacialidade e que, portanto, esse caminho de intervenção lá na frente é um caminho possível, tá? Então, aqui o programa de intervenção, que eu não vou ter tempo, né, de apresentar, mas eu posso disponibilizar esses slides para vocês depois, tá? Aqui alguns exemplos do que a gente tem disponível no Brasil em termos de baterias, né, de avaliação que se apoiam, né, na perspectiva dos sistemas funcionais e da variação sistêmica, que é a avaliação neuropsicológica luriana da doutora Glosman, que foi traduzida pela doutora Carla Nawati, e o NEPSI 2, que infelizmente a gente não tem os dados normativos brasileiros disponíveis, mas a gente pode ter acesso aos estímulos, tá? Era isso, muito obrigada. Peço desculpas se eu me estendi aqui no tempo, tá? E estou aqui disponível para alguma questão. Boa tarde, professora. Vamos para as questões, então? Nós tivemos mais de 10 questões, então não vai dar tempo de a gente ver tudo, mas eu selecionei algumas questões que têm algumas coisas em comum. Então, as primeiras questões, o primeiro bloco, sobre a questão da avaliação do uso dos testes. Nós temos algumas perguntas. A Raquel pergunta: os diagnósticos de TDAH em crianças hoje, como você percebe o contexto dele na relação com as avaliações e testes, tendo em vista também o excesso de mídias digitais e redes sociais? A Bibiana também pergunta, como pensar a seleção e aplicação de testes para o processo de avaliação na perspectiva histórico-cultural, considerando que a maioria dos testes validados fazem parte da perspectiva hegemônica cognitiva? E, por último, o Adonis perguntou também no mesmo sentido: qual o papel dos testes psicológicos na perspectiva luriana? Existe algum conflito entre a correção conforme os manuais e a perspectiva do Lúria? Se sim, como lidar com isso? E aí depois a gente pode fazer outro bloco.
Perfeito. Obrigada, Gabriel. Eu agradeço, né? As 3 perguntas são perguntas muito pertinentes e são perguntas que, digamos assim, eu acho que a depender de quem estivesse aqui, né, as respostas seriam distintas, tá? Por quê? Vou partir já da coisa dos testes, depois eu volto à questão inicial relacionada ao TDAH. Existem 2 perspectivas, 2 posições distintas em relação ao uso dos testes. Existem aqueles pesquisadores, aqueles profissionais que partem de tarefas que são tarefas mais qualitativas, né? E não utilizam os testes porque fazem aquela crítica que eu trouxe aqui, né, que eu concordo, que é usar os scores dos testes desta forma como eles estão postos, né, eles ferem, ou seja, eles não respondem às questões de saída que a gente se faz, tá? Mas, por outro lado, e quando eu tive a oportunidade de estar em Cuba, a gente debateu muito sobre isso no grupo de trabalho à tarde. Por outro lado, um grande desafio que o próprio Luria se colocou era como integrar qual e quant dentro do processo de avaliação. Né? Como ter, por exemplo, scores que fossem scores que falassem, né, não só de desempenho, mas falassem desse processo, que pudessem, de certa forma, quantificar essa ajuda, pudessem, de certa forma, quantificar essa mediação. E isso é importante por quê? Porque quando a gente fala de uma avaliação, a gente tem modelos de avaliação. Né? Você tem modelos quando você compara a criança com digamos, as outras crianças da mesma faixa etária, do mesmo grupo, né, de crianças. Isso é importante, em alguns contextos é muito importante, principalmente quando eu tenho dificuldades que são sutis. Em alguns momentos, né, essa criança só pode ser comparada com ela mesma. Se eu pegar uma criança com uma lesão muito grave, não me ajuda a dizer se ela está perto das outras crianças ou se ela está longe, porque basta eu olhar e eu sei que ela está longe, tá? Então, essa perspectiva, que a primeira é chamada de nomotética, a segunda é chamada de ideográfica, elas são complementares? Elas são, tá? Mas é muito importante para a neuropsicologia histórico-cultural também dialogar com o mundo. Ela não pode ficar fechada, né, em um caso único. Então, nesse sentido, se você me perguntar como é que eu faço, se eu uso o teste, uso. Mas eu uso o teste enquanto tarefa, eu uso o teste enquanto atividade. Eu uso o teste variando de forma sistêmica. Então, eu não uso o teste como algo fechado. O teste está a meu serviço e não eu a serviço dele. Não é a classificação que ele me dá que eu vou trabalhar, mas é partir de uma tarefa que foi estudada, que foi validada e que é utilizada por outros pesquisadores para, inclusive, a partir deles, discutir sistemicamente o que aqueles resultados trazem para mim. Isso traz algumas complicações no processo avaliativo? Traz. Quais são? Laudos muito extensos, todo mundo se queixa muito dos nossos laudos. Eles têm em torno de 20 páginas, enquanto um laudo com base na perspectiva cognitiva é bem curtinho, né? Segundo, uma quantidade de testes aplicado imenso. Por quê? Porque eu preciso variar sistemicamente. Então, se eu aplico um teste de atenção por cancelamento e a criança não vai bem, eu tenho que mapear qual é o sistema funcional e eu tenho que sair aplicando um monte de teste para ir variando sistemicamente, fator por fator, para que eu consiga identificar qual é o fator que está comprometido. E é só teste? Não. Eu vou ter as tarefas qualitativas, eu vou ter a mediação, eu vou ter os suportes, eu vou ter os jogos, eu vou ter uma série de aspectos. Agora, eu não acho que a gente precise jogar a água do banho com o bebê dentro. Então, assim, não dá para usar o teste na perspectiva cognitiva, mas não precisa descartar o teste. Porque, inclusive, para a gente consolidar a nossa perspectiva, discutir como nós usamos esses instrumentos, na minha maneira de ver, é algo que vale a pena. E também nos apoiar nos instrumentos que foram construídos com base na perspectiva luriana, como é o caso, né, da bateria da doutora Glosman, que está disponível no Brasil e que tem toda a lógica de construção, né, com base nos sistemas funcionais, com base no sistema de apoio, tá? E, Gabriel, me ajuda aí, eu esqueci a questão de TDAH. O que era mesmo? Vou repetir. Tá, obrigada. Então, a Raquel perguntou:
Os diagnósticos de TDAH em crianças hoje, como você percebe o contexto dele em relação às avaliações e testes, tendo em vista também o excesso de mídias digitais e redes sociais? Tá. Obrigada, Gabriel. Obrigada também pela pergunta. Eu acho que na pergunta tem embutido vários aspectos, né, que se somam e que são importantes, tá? Um deles diz respeito realmente a que eu acho que a psicologia está devendo, né, a uma reflexão sobre os novos contextos de desenvolvimento, tá? Ou seja, como é que está, né, essa organização sistêmica e o impacto, né, desse novo contexto cultural sobre o desenvolvimento, né? Então, se tem debatido muito sobre a questão do uso de telas, sobre o impacto disso, né, nas novas formas de ser e de estar no mundo. Eu acredito que isso impacta no número de diagnósticos de TDAH, como também impacta no número de diagnósticos de autismo que tem aumentado, tá? E isso é uma coisa que realmente a gente precisa se preocupar, porque você termina, né, banalizando um contexto que precisa ser considerado. Então, você começa a ter um hiperdiagnóstico, uma hipermedicalização da vida, tá? O que não quer dizer que o TDAH não exista e que o autismo não exista. E que na hora que você banaliza, né, você termina correndo o risco de posições que são assim, isso não existe, né? Isso é só, né, digamos, reflexo de uma construção. E aí, aqui a minha posição, tá? Ou seja, obviamente que quando eu digo que existe uma linha natural e existe uma linha cultural, o que emerge daí, né? O novo que emerge daí é diferente, né, desse biológico de partida, mas que existe um biológico de partida. Essa é uma convicção que eu tenho, principalmente eu que trabalho com crianças com comprometimento muito grave, né? Então, trabalho com crianças com microcefalia associada a vírus Zika, trabalho com crianças com paralisia cerebral. Então, não dá para eu dizer, né, que essa dimensão biológica não precisa ser considerada ao longo do desenvolvimento dessa criança, né? Ela é ponto de chegada? Não é ponto de chegada, não é ponto de partida, não, e ela não determina o que vai ser o desenvolvimento da criança, mas ela é um fator que está ali que eu preciso considerar, né? E no caso do TDAH, no caso do TEA, né, também são fatores que não são ponto de chegada, mas precisam ser considerados ao longo desse desenvolvimento. Tá? Obrigado, professor. Agora vamos para a última rodada. O Tá. pessoal está querendo saber quais são os caminhos para estudar neuropsicologia luriana. Então, por exemplo, o André pergunta: há materiais sobre as intervenções em cima dessa perspectiva? Se sim, poderia citar um exemplo de uma intervenção nessa perspectiva? A Bibiana pergunta: quais os caminhos para uma boa especialização em neuropsicologia dentro da perspectiva teórico-histórico-cultural loriana? A Aline também pergunta a mesma coisa: onde estudar neuropsicologia loriana? Então, quais caminhos você recomenda? Penso perguntas difíceis, viu, Gabriel? Então, né, é aquilo que eu falei para vocês. A neuropsicologia brasileira, ela é, de forma muito hegemônica, cognitiva, tá? Então, hoje a gente tem... aí a gente começa assim, né? A neuropsicologia não é uma disciplina que esteja na base curricular da formação em psicologia, tá? Ela geralmente aparece como uma disciplina eletiva, são poucos os cursos que têm ela como obrigatória. Quando ela aparece como obrigatória, ela aparece com uma perspectiva também cognitiva, tá? Ela, raramente você tem estágios na perspectiva da neuropsicologia. Você tem algumas exceções, né? Na maioria das vezes em faculdades particulares, todas também numa perspectiva cognitiva. Quando você chega na formação, você vai para a especialização, é a via principal de formação dentro da neuropsicologia. E a grande maioria delas, a totalidade delas, é na perspectiva cognitiva, tá? Por exemplo, eu sou coordenadora de uma especialização em neuropsicologia, mas ela não é uma neuropsicologia histórico-cultural. Ela tem a dimensão histórico-cultural? Tem, mas ela não é 100% histórico-cultural, né? Então, a gente precisa dar esse passo. Eu não conheço no Brasil um curso de formação em histórico-cultural. Essa formação ela é feita
a partir mesmo de grupos de estudo, a partir, né, de diálogos, tal. Onde é que você pode fazer? Fora do Brasil, né? Se me perguntar, fora do Brasil, o que é que você sugere? Sugiro o México, sugiro aí fora, né? A gente tem o mestrado, que é coordenado pela doutora Yulia Solovieva e pelo doutor Quintana Rojas, que, na minha opinião, é hoje, assim melhor acesso para nós, a melhor formação que a gente tem em neuropsicologia histórico-cultural, inclusive, né, com a parte prática e tal. Eu espero conseguir caminhar aqui para que a gente tenha uma especialização em neuropsicologia histórico-cultural, né? Quando, a partir, inclusive, desses espaços de divulgação, eu consiga ter um número de alunos, de pessoas interessadas, que a minha universidade diga assim, ok, você fechou aqui o número mínimo para a gente rodar um curso, né? Eu me preocupo muito porque no Brasil a psicologia está muito perto da teoria cognitivo-comportamental, né? Então, as pessoas que procuram são as pessoas da cognitivo-comportamental que querem aquela formação. E aí a gente vai fazendo um passo de formiguinha, a gente bota, né, disciplina histórico-cultural, a gente mostra os modelos de avaliação de um e de outro, a gente possibilita no estágio, né, escolher uma avaliação por um modelo e pelo outro. Então, a gente vai nesse processo, mas a gente não tem, assim, um curso histórico-cultural, né? A gente tem até formação em clínica, né? Mas uma neuropsicologia histórico-cultural, uma especialização em neuropsicologia histórico-cultural, eu, pelo menos, não conheço. Pode ser que tenha, né? Mas eu não tenho conhecimento, tá? Ok, professora, muito obrigado, então. Gostaria de lembrar o pessoal que as perguntas que não foram respondidas podem ser discutidas nos nossos canais, pelo WhatsApp, no Discord. Tenho certeza que a professora também se disponibiliza por e-mail para Com poder certeza. ajudar as pessoas.